Graça e paz, meus queridos, como vocês estão? Vamos começar uma jornada sobre história e escritura. Nós vamos falar um pouco sobre a importância da escritura e da história. É através desse tipo de mensagem que a gente não cai na mentira papista de que foi a Igreja Papista que criou a Sagrada Escritura. Não, a Igreja Papista recebeu a Sagrada Escritura enquanto ela fazia parte da verdadeira Igreja de Cristo. Quando ela era uma igreja que ela professava a fé da Escritura, enquanto ela estava sujeita a essa Escritura. Porque a Igreja de Cristo, a Igreja cristã em geral, ela recebe a Escritura, o conteúdo da Escritura, e como Sagrada Escritura, ela reconhece. É isso que a Igreja fez. Já a Igreja Papista, como uma de suas heresias que fizeram com que ela fizesse o quê? Se desviasse, ela tinha que colocar alguma coisa que a colocasse em primazia para poder validar todas as mentiras que nós conhecemos, a idolatria, achar que ela é Cristo na Terra e assim por diante. Então ela precisaria justificar. Então, para justificar que ela coloca a tradição acima da Bíblia, ou seja, o magistério da igreja, aquilo que a igreja diz acima da Escritura, para ela fazer isso, o que ela teve que fazer? Ela teve que inventar uma história de que ela criou a Escritura. Então, se o magistério, se a tradição, se a igreja que é dona do magistério e da tradição cria a igreja, então o magistério e a tradição seriam superiores à Bíblia. É uma das maiores heresias possíveis e imagináveis que você pode imaginar. Entenda que a palavra de Deus, ela é superior. Hoje nós não vamos entrar a fundo da origem, mas nós vamos ver aqui a origem da Sagrada Escritura. Fica sossegado que nós vamos ter vídeos aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisa que acontece mais lá na frente, que é o quê? Que acontece é a Bíblia para a linguagem vernacular, ou seja, para a linguagem de todo dia e para a língua inglesa. Por que a gente tem isso? Primeiro, a Bíblia foi traduzida, logicamente, né? Pegaram de grego e traduziram para o latim e era Vulgata, uma língua que nem todo mundo entendia. Então, para os papistas, eles queriam que o povo continuasse assim. A missa era em latim, as pessoas iam para a missa e não tinham ideia do que estava sendo dito lá. Inclusive, o catolicismo mudou a missa para o vernáculo, né, para a língua vernacular, a língua de todo dia de cada país, porque ela não tinha mais para onde correr. É a mesma coisa com aceitar a leitura da Bíblia. Ela teve que aceitar. A Igreja Papista sempre desencorajou a leitura da Escritura. Então, primeiro, Lutero bateu o pé e fez a sua tradução da Escritura para o alemão, tá? Um presente de Deus para a língua alemã, para a língua do povo alemão. E nós tivemos na Inglaterra, um homem chamado William Tyndale, um grande homem de Deus. E olha que interessante a relação de uma coisa com a outra, né? Em Worms, na dieta, o que Lutero respondeu? Que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Legal? 5 anos depois, foi uma gráfica em Worms que a primeira Bíblia na língua inglesa, a Bíblia de Tyndale, foi impressa. Olha que coisa magnífica isso, né? Que coincidência magnífica. Então nós temos esta questão muito, muito importante, o quê? Trazer a Bíblia para a língua vernacular. E o que Tyndale conseguiu quando ele se levantou e começou a pregar dentro da igreja papista, de que o povo tinha que ter a Escritura na sua própria língua. O que ele ganhou com isso? Ataque e perseguição de todos os tipos, a ponto de ter que deixar as ilhas inglesas e vir para o continente europeu, para lá se juntar aos reformadores e para lá conseguir fazer o quê? Imprimir a Bíblia na língua inglesa. A primeira Bíblia na língua inglesa não foi impressa na Inglaterra, foi impressa na Alemanha. Olha que coisa triste. Por quê? Porque passou perseguição. E isso é uma coisa que Tyndale encontrou a vida toda. Foi perseguição, ataque. Por quê? Porque o catolicismo, o papismo nunca quis que o povo tivesse acesso à Bíblia na sua língua original, porque facilitaria a leitura da Escritura. Isso é um ponto muito importante. Olha só, Tyndale, ele percebeu que o povo ele só teria uma vida fundamentada no verdadeiro Evangelho de Cristo e fundamentada na vontade de Deus se ele tivesse acesso à Bíblia na sua linguagem. Não quer dizer que é uma interpretação livre da Escritura, que a pessoa vai interpretar a Escritura como ela bem quiser, brincar, fazer da Bíblia uma caixinha
de quê? Uma caixinha de promessa. Imagina, não tem nada a ver. Mas sim que a pessoa tendo acesso à escritura, ela seguiria as regras de exegese, ela seguiria as regras hermenêuticas, ela entenderia o contexto daquilo como um texto completo e seguiria aquilo que os autores bíblicos queriam dizer ali. Coisa que o papismo abomina, por isso que eles têm a tradição. O papismo prega que eles interpretam a escritura e passam para o povo que é. Que não existe a livre interpretação, a livre consulta à escritura. Então Tyndale entendeu que o povo, para ele ser firmado nas verdades de Cristo, ele tinha que ter a Bíblia na sua língua à disposição para ele ler. E o que ele conseguiu com isso? Apanhar mais que cavalo velho. Por quê? Porque não queriam isso. Você estaria mexendo no status quo, você estava mexendo na cumbuquinha de gente muito poderosa. Nós temos exemplo disso na Escritura. Quem que mexeu na cumbuquinha daqueles que transformaram o templo num negócio, que colocaram mercadores, que quando a pessoa chegava com um animal que ela trazia lá da cidade dela para sacrificar, o sacerdote encontrava, fazia de todo jeito para inventar um defeito naquele animal, para a pessoa comprar do cambista, que era um funcionário do sacerdote. Quem que enfrentou isso? Quem que bateu de frente com os doutores da lei? Jesus Cristo. E o que aconteceu com Jesus Cristo? Foi crucificado por pregar a verdade. Os doutores da lei que foram lá incitaram o povo para que eles gritassem crucifica. Não foi o romano. Percebe? Quem é? Jesus. Aí, na época da Reforma Protestante, nós temos a figura de Tyndale, nós temos a figura de Lutero, e o que nós encontramos ali? Os doutores da lei, aqueles que se diziam donos da verdade da Escritura, o dono da verdade do cristianismo, que se dizem Cristo na terra, que mentem descaradamente, o que eles queriam? Que o povo não estudasse as Escrituras, não queriam a pregação da verdade. Olha só, lá atrás na Escritura, aconteceu o quê, meu querido? Lá atrás na Escritura, os doutores da lei foram contra o Logos, a palavra, o verbo encarnado de Deus, porque ele veio destruir o negócio deles. Aqui, na época da Reforma, na época de Tyndale, eles se levantaram contra Tyndale, se levantaram contra Lutero, que eram homens que vinham trazer o Logos de Deus, a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que é a Escritura. Fizeram a mesma coisa, olha, me deixa emocionado. Se levantaram contra os homens que queriam a volta à verdade da Escritura, se colocaram contra. E hoje nós fazemos a mesma coisa. Homens que pegam a Escritura e inventam uma interpretação. Exemplo, esses falsos apóstolos de hoje, que dizem que Deus traz a bênção da palavra para eles e eles as distribuem ao povo. Se colocam como apóstolos nos mesmos níveis de Paulo e os 12, o que é uma heresia sem tamanho. E o que eles falam se transforma em lei. Eles estão fazendo a mesma coisa que os papistas fizeram, fazendo a mesma coisa que os doutores da lei fizeram. E aí eles seguem a receita, acuse-os do que você faz. Porque nós, que nos preocupamos com a palavra de Deus, com a boa teologia, com a exatidão da Escritura, eles nos chamam do quê? De fariseus, de doutores da lei. Olha que coisa. Acuse daquilo que você é. Então, olha que coisa importante. Então, a Igreja Papista nunca quis que você tivesse a Bíblia na sua língua. Por quê? Porque senão você ia ver lá que o que eles pregam é mentira. A mesma coisa esses novos hereges de hoje. Eles não querem que você leia a Bíblia, a não ser com eles, para eles deturparem a palavra de Deus. E se você estudar a palavra de Deus dentro do seu contexto, obedecendo o contexto da Escritura, entendendo uma exegese, uma hermenêutica correta, você entendendo de onde vem a Bíblia, como Deus escolheu se revelar, quem são os autores, para quem foram escritos aqueles livros, o que aqueles livros resolvem, o que aqueles livros ensinam, você não cai em golpe de ninguém. E é isso que esses homens que utilizam a Escritura para o seu ganho pessoal não querem que você entenda. Mas nós ensinamos para você, aqui no Nascido de Novo, e principalmente no Seminário Teológico Nascido de Novo, nós te ensinamos essa verdade. A verdade de que você tem que estar com a Escritura para provar até mesmo aquilo que eu digo. Porque eu não sou o dono da verdade. Mas o que eu sei, eu vou te ensinar. E lá no Seminário Teológico Nascido de Novo, nós te ensinamos aquilo que a Bíblia ensina. Nós te ensinamos a estudar a Bíblia. Nós te ensinamos a ter o conhecimento bíblico correto
para obedecer ao Senhor, viver uma vida cheia do Espírito Santo e nunca mais ser enganado por nenhum falso mestre, nenhum falso profeta, nenhum padreco de Araque, nenhum papa babão por aí. Desculpe, mas é isso. Temos que falar o português bem claro. Então vem estudar com a gente, link está na descrição e tem o QR Code aqui na tela para você, bonitinho, para você vir estudar no Seminário Teológico Nascido de Novo. Vem estudar com a gente.